Na oportunidade, nós queremos cumprimentar a todos os nossos amados irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? E ao nosso presidente em exercício, pastor Irã, aos nobres companheiros presidentes das convenções aqui já citadas, sejam bem-vindos, aos superintendentes, familiares, amigos, irmãos, minha mãe. Deus console a todos nós. Nós fomos chamados e convocados pela liderança, pela amizade, pela irmandade, pela amorosidade e pelas honras com que o pastor Nestor tratou a todos nós. Essas virtudes e iniciativas, agora em memória, nos chamou a nos despedirmos com honra do nosso líder maior, do nosso pai, pastor Nestor Mesquita. Certamente que muitos dos senhores e das senhoras aqui presentes queriam e desejariam honrá-lo neste momento, se expressando em homenagem ao pastor Nestor. Mas o que nós podemos dizer é que certamente estas manifestações de honras, de reconhecimentos expressivos por parte dos senhores e das senhoras aqui presentes foram muitos feitos em vida. E as melhores honras e os melhores reconhecimentos devem sim serem feitos em vida. E nós podemos de perto, família Patrício Pinheiro, nesses últimos 5 anos nós podemos estar mais próximos ao pastor Nestor. Desde criança fomos instruídos a participarmos de trabalhos convencionais, exatamente para estarmos nesta harmonia com os nossos líderes. Crescemos nessa condição e aprove Deus sermos inseridos na vida familiar do pastor Nestor há 5 anos, quando ele se dispôs a casar com a nossa mãe, Dinir Patrício. E desde então, nós passamos a ter um convívio diário com o pastor Nestor, fizemos viagens coletivas, ele, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, toda a família. Por diversas vezes viajamos juntos, tentando oferecer ao pastor Nestor um aconchego familiar, saudável, comunhão e também descanso à sua pessoa, dentre tantas das suas atividades. E o que nós podemos dizer e aconselhar aos pais, aos filhos, em geral, aos irmãos, aos sobrinhos, aos netos, aos bisnetos, estejam próximos dos seus familiares, enquanto podem. Honrem os seus familiares em vida, visite-os, estejam perto, na hora das alegrias, na hora das tristezas, na hora dos momentos difíceis, na hora das vitórias, das conquistas. Pois eu digo a todos, que por mais que estejamos próximos dos nossos entes queridos, enquanto estes vivem entre nós, quando eles partem, a sensação é de que deveríamos estar mais próximo ainda, quando estes viveram entre nós. Por isso, se possível, sabemos que a distância às vezes separam
As famílias, devido ao trabalho, irmã Iraci, a senhora mora longe, muito longe, devido ao trabalho, devido à vida profissional, mas sempre que possível, principalmente aqueles que estão perto, aqueles que estão a uma rua, aqueles que estão a um bairro, aqueles que estão na mesma cidade, visite o seu pai, visite o seu avô, visite a sua mãe, visite os seus filhos, honre enquanto pode, escute enquanto pode, esteja perto, pois é muito sofrido quando eles partem. Temos a sensação de que poderíamos ter feito mais, temos a sensação de que poderíamos estar mais perto, nos debruçando nos seus braços, ouvindo os seus conselhos, e isso é o que me dá muita saudade do pastor Nestor. Ele sempre, nos seus apelos silenciosos, queria a nossa presença, e quando eu percebia, ele ligava e: pastor, meu filho, há alguns dias eu não lhe via. E eu pegava o carro, corria para cá e dizia: mamãe, eu vou almoçar com vocês hoje. Atendendo aos seus apelos, muitas das vezes silenciosos, mas desejosos de companhia familiar. E graças a Deus nós sempre conseguimos estar próximos dele, para que assim oferecêssemos aquilo que nós também gostamos de fazer, que é o aconchego familiar. Por isso, filhos, irmãos em Cristo, famílias aqui presentes, aqueles que também acompanham pelas redes sociais, aproveite os seus pais, aproveite os seus familiares, pois quando eles morrem, as nossas honras ficarão apenas em memória, né, diante daqueles que estão vivos, mas a nossa apreciação deve ser sim, enquanto eles vivem e estão no nosso meio. Para não ficar só em minhas palavras, eu quero apenas ler Provérbios 21, versículo 21, que nos diz assim a palavra de Deus: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Tudo isso o pastor Nestor encontrou: vida, justiça e honra. Vi a descrição ontem do Salmo 15, proferida pelo pastor Carlos Alberto, e eu dizia às pessoas que estavam ao nosso redor: toda a vida do pastor Nestor estava pautada no Salmo 15. Um homem honrado, um homem verdadeiro, um homem honesto, e que morreu certamente que cumprindo todos os pré-requisitos que nos credenciam à eternidade com Deus. Já dizia o ex e saudoso vice-presidente da República, José Alencar: não tenho medo da morte, tenho medo da desonra, pois o homem honrado nunca morre, mas o homem desonrado está morto em vida. Que Deus abençoe a todos, que Deus console a família Mesquita, a família Patrício Pinheiro e a família da Assembleia de Deus no estado do Piauí e no Brasil, e em especial a minha mãe, que nos últimos anos foi quem esteve mais próxima ao lado do pastor Nestor, e certamente está nesse momento levando a maior carga de sofrimento pela sua separação. Que Deus lhe console, minha mãe, estaremos do seu lado, lhe ajudando a superar este momento difícil. Obrigado ao pastor Irã pela confiança. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.